Glória a Deus. Quem está em pé pode sentar. Deus seja louvado por estarmos aqui numa quinta-feira. Primeiro culto de quinta-feira de 2025. Amém? Coisa boa, glória a Deus. Primeiro culto de quinta-feira de 2025. Eu estou trazendo uma proposta aqui para os irmãos, para a gente nesse mês de fevereiro, nós mergulharmos no livro de Jonas. Nós vamos só ficar no livro de Jonas, livro do profeta Jonas. E vamos falar sobre a missão. Esse é o ano em que vamos mergulhar na cultura da missão. E falar de missão não é apenas o entendimento de que nós estamos aqui e tem lá missionários em todo o campo, fazendo a obra de Deus, e nós estamos cooperando com eles, orando e ofertando o que é extrema e estritamente necessário. Nossa função como igreja é exatamente essa: ajudar a sustentar os nossos missionários no campo. Mas isso não pode ser definido como sendo isso é fazer missões ou é missão. Com desenrolar dos anos, dos domingos, das quintas-feiras, dos cultos, nós vamos entendendo um pouco mais sobre a missão no singular e missões no plural. Sem perda de tempo, vamos abrir nossas Bíblias, evidentemente, o livro do profeta Jonas. Pega aí a sua Bíblia e vamos ler hoje só o capítulo 1. Como você sabe que nós vamos ficar nessas quintas-feiras no livro do profeta Jonas, você sabe então que cada quinta-feira será um capítulo. E Jonas tem 4 capítulos, ou seja, cada quinta-feira um capítulo que vamos colocá-lo como espelho diante de nós. Colocar a palavra como espelho diante de nós. Vamos ler. Se facilita você encontrar o livro do profeta Jonas, porque eu sei que às vezes é complicadinho achar. As crianças acham até melhor do que a gente por causa da musiquinha, né? Então, como a gente não decorou a musiquinha, eu não decorei a musiquinha, eu tenho outra metodologia para encontrar os profetas menores. Cada um tem a sua. Como eu, na minha época de criança, não tinha musiquinha, eu tenho outra metodologia para poder encontrar os profetas menores. Então, não sei qual é a sua metodologia, mas se te ajuda, Jonas, profeta menor, fica depois de Obadias. Ajudou? Não, não ajudou nada, né? Então, não ajudou nada. Bom, a minha metodologia, parte da minha metodologia é o seguinte: vou para os profetas maiores. O último profeta maiores é Daniel. Depois de Daniel, vamos lá para os profetas menores. Oséias, aí tá vendo aí? Você frequentou a classe das crianças? Decorou a musiquinha. Decorou a musiquinha, o louvor, glória a Deus. Jonas capítulo 1. Veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitai, dizendo: levanta-te, vai à grande cidade Nínive e clama contra ela, porque a malícia subiu até mim. E Jonas se levantou para fugir de diante da face do Senhor para Tarsis, e descendo a Jope, achou um navio que ia para Tarsis. Pagou, pois, sua passagem e desceu para dentro dele, para ir com eles para Tarsis, diante da face do Senhor. Mas o Senhor mandou ao mar um grande vento, e fez no mar uma grande tempestade, e o navio estava para quebrar-se. Então temeram os marinheiros e clamava a cada um a seu Deus, e lançaram no mar as fazendas que estavam no navio, para aliviarem o seu peso. Jonas, porém, desceu aos lugares do porão
e deitou e dormiu um sono profundo. E o mestre do navio chegou-se a ele e disse: que tens dormente? Levanta-te, invoca o teu Deus, talvez assim Deus se lembre de nós, para que não pereçamos. E dizia a cada um do seu companheiro: vinde, lancemos sorte, para que saibamos por que causa nos sobreveio este mal. E lançaram sorte, e a sorte caiu sobre Jonas. Então disseram: declara-nos agora por que razão nos sobreveio esse mal. Que ocupação é a tua? De onde vens? Qual a sua terra? E de que povo és tu? E ele disse: eu sou hebreu, temo ao Senhor, o Deus do céu, que fez o mar, a terra seca. Então os homens se encheram de grande temor e lhe disseram: por que fizeram tudo isso? Por que fizeste tudo isso? Pois sabiam os homens que fugia de diante do Senhor, porque ele tinha declarado. E disseram: que faremos nós para que o mar se acalme? Porque o mar se elevava e engrossava cada vez mais. E ele disse: levantai-me e lançai-me ao mar, e o mar aquietará, porque eu sei que por minha causa vos sobreveio esta grande tempestade. Entretanto, os homens remavam, esforçando-se por alcançar a terra, mas não podiam, porque o mar se ia embravecendo cada vez mais contra eles. Então clamaram ao Senhor e disseram: ah, Senhor, nós te rogamos, não pereçamos por causa da vida deste homem, que não ponha sobre nós o sangue inocente, porque tu, Senhor, fizeste como aprove. E lançaram Jonas, e o lançaram ao mar, e cessou o mar da fúria. Temeram, pois, estes homens ao Senhor com grande temor, e ofereceram sacrifícios ao Senhor, e fizeram votos. Para fechar o capítulo 17, versículo 17. Deparou, pois, o Senhor um grande peixe, para que tragasse a Jonas. Esteve Jonas 3 dias e 3 noites nas entranhas do peixe. Senhor Deus, nosso Pai, bendito, eterno Senhor, que reina para todo sempre, e que nesta noite foi adorado e louvado por nós, teu povo. Rogamos-te nesse momento que por misericórdia e graça o Senhor aplique tua palavra ao nosso coração. Fale conosco de maneira clara, precisa, concisa, através da porção da tua palavra, no nome de Jesus. Amém e amém. Cada vez que eu leio esse primeiro capítulo de Jonas, o capítulo 1, principalmente o capítulo 1 e o capítulo 4, eu me surpreendo com coisas novas. Tem realmente coisas aqui que são mesmo impactantes. O livro de Jonas, meus irmãos, ele começa com 3 realidades. Vamos lá. A primeira realidade que começa o livro de Jonas é a realidade da palavra de Deus e sua misericórdia. Então, a primeira coisa que você vai enxergar no livro de Jonas é a palavra de Deus e a sua misericórdia. É isso que você vai ver. A primeira realidade é a palavra de Deus e a sua misericórdia. A segunda realidade que você vai encontrar no livro de Jonas são os ninivitas. Que povo é esse? Os ninivitas. A gente está aqui diante de um texto que vai deixar bem claro que a malícia subiu até Deus. Mas que povo é esse malicioso que diz o texto? Já vou falar um pouquinho mais. Mas a terceira realidade
é de Jonas. Então você vai observar que o livro de Jonas começa com essas três realidades: Deus, sua palavra, sua misericórdia, os ninivitas e Jonas. Assim começa o livro do profeta Jonas. A gente olha para Jonas assim no capítulo 1, a gente sabe que Jonas é profeta, e é profeta menor. E ele é profeta porque ele profetiza a palavra. Mas se nós fôssemos dar um adjetivo além do ofício, profeta, pontinho, 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 e aí vou colocar já o adjetivo. Se fôssemos colocar um adjetivo, esse adjetivo não seria nada agradável, mas esse adjetivo, para o profeta Jonas, do capítulo 1, é realidade. Jonas é um profeta rebelde. Rebelde. Por que rebelde? Porque Deus manda ele para um lugar, ele vai para o outro. Então, é claro que você já leu o capítulo 2, o capítulo 3, o capítulo 4. Você já leu outras citações de Jonas, do profeta Jonas. O próprio Jesus cita Jonas, né, na sua palavra, e a gente vai ver lá no capítulo 4. Mas digamos que você nunca tivesse lido o capítulo 2, 3, 4, e você não tivesse lido nenhuma referência do livro de Jonas ou sobre Jonas na Bíblia. Você ficaria assustado. Que profeta é esse? Que Deus manda ele para um lugar e ele não vai? Que profeta rebelde é esse? O que aconteceu com Jonas para ele ser rebelde assim? Então, Jonas é um profeta rebelde. Mas eu chamo a sua atenção, meu querido irmão, para o povo de Nínive. Que lugar é esse? Nínive é uma cidade que foi fundada por um homem chamado Nimrod. Depois você conhece, procura saber a história de Nimrod, um caçador lá de Gênesis, que construiu a Torre de Babel. Então, os ninivitas, eles são descendentes de Nimrod. Não vou falar muito sobre os ninivitas, mas eu quero citar só duas coisas a mais, além do que Deus está falando aqui da malícia. Os ninivitas, eles torturavam profetas. Se ele visse um profeta, eles torturavam, matavam o profeta. E os ninivitas, eles eram inimigos dos hebreus. Inimigos mesmo. Eles mataram muitos hebreus. Bom, dá para a gente pensar um pouco, né? Por que Deus fala assim? Jonas, vá lá para Nínive, pregue a palavra para eles, porque a malícia deles chegou até mim, é contra mim. Vá lá e prega para eles, porque eles precisam se converter. Essa é a sua missão. Bom, aos olhos humanos, a gente olha para Jonas e diz assim: você sabe que Jonas tem razão? Por que eu vou pregar para um povo que mata profeta, que tortura profeta, sendo eu? Você não entendeu, vou repetir. Por que eu vou pregar arrependimento para um povo que tortura profeta, que mata profeta, sendo eu? Eu não, mas não vou mesmo. E outra, por que eu vou pregar para um povo que odeia o meu povo? Mas eu estou lembrando a você que o livro de Jonas começa com a seguinte realidade: Deus é misericordioso. Já podemos tirar uma lição aqui e ir embora para casa. Na verdade, nós não pregamos a palavra por nossa causa. Não existe razão para a gente não pregar a palavra. Até mesmo porque a gente não gosta de alguém, não é simpático a alguém. Por quê? Porque Deus ama o mais vil pecador. Ninguém vai falar amém? Você era pecador, irmão, por que você não falou amém? Vou repetir.
Deus ama o mais vil pecador, amém? Ele é misericordioso, a sua graça é infinita. Se não fosse a graça dele, você não estaria aqui. E outra, se não fosse a misericórdia, a graça dele, o seu nome bonito não estaria escrito no livro da vida no céu. Então, vamos lá. Vamos caminhar um pouco aqui mais. Vamos entrar aqui no capítulo. Não lendo mais os versículos, porque não precisamos. Mas vamos lá. Quero ver com você então, meu irmão, como Jonas vai fugir da missão que Deus lhe deu. E vamos ver os sinais dessa fuga. Porque o que mais você vai encontrar aqui é fuga. Jonas está fugindo. Então nós vamos ver aqui o quê? Os sinais dessa fuga. Como Jonas vai fugir. Pasmem vocês, se é que você não prestou atenção na leitura do texto. Mas se você prestou atenção, você não vai ficar pasmo. Primeira fuga de Jonas não foi da missão. Jonas fugiu da presença do Senhor. Está no versículo 3. Jonas foge da presença do Senhor. Está escrito, irmão. Olha no versículo 3. E Jonas se levantou para fugir da face do Senhor. A geografia para Tarsis é apenas um detalhe. Na verdade, Jonas estava encontrando um dos caminhos mais perigosos na vida de um cristão. Você vai entender isso. Um dos caminhos mais perigosos na vida de um cristão é um negócio chamado fuga. Você sabe qual foi a primeira fuga da história? Bom, é só entender que tudo que é início está no livro de Gênesis. Primeiro casamento, primeiro pecado, e primeiro. Lógico que a primeira fuga está onde? No livro de Gênesis. Qual a primeira fuga? Ou melhor, a pergunta é: quem é o primeiro casal que foge de Deus? Qual é a primeira pessoa que foge de Deus? Adão e Eva. Fugiram de quem? De Deus. Meu irmão, cuidado com isso. Nós somos especialistas, quase doutores, PhDs, em inventar desculpas. Até uma criança sabe o que significa inventar desculpa. Cuidado com o caminho da fuga. Não faça isso. Sobretudo, meu irmão, não fuja da presença de Deus. O primeiro sintoma de quem quer abrir mão de alguma coisa é pegar o caminho da fuga. E quem procura um caminho da fuga, acha sempre um esconderijo. Vou repetir. Quem pega o caminho da fuga, acha sempre um esconderijo. Você sabia que o seu esconderijo pode ser alguma coisa que é natural na sua vida? Quer um exemplo? Muito trabalho. Muito trabalho pode ser uma fuga. Pode ser um esconderijo. Porque você não quer enfrentar uma realidade. Porque você não quer se submeter a um processo. Aí você encontra o caminho da fuga. E o excesso de trabalho pode ser um caminho de fuga. Estou dando apenas um exemplo. Diga comigo. O nome da fuga de Jonas era Tarsis. Tarsis.
Jonas foi para Tarsis. Então, Tarsis é uma cidade, mas na verdade ele está fugindo primeiro de Deus, e segundo está fugindo da missão de Deus. Primeiro ele foge de Deus, depois ele foge da missão de Deus. Por que ele foge de Deus? Porque no seu coração não está depositado o entendimento de que ele vai pregar para um povo iníquo, ruim, malicioso, maldoso. Ele sabe que Deus é misericordioso, tardio em irar-se. Então, se eu pregar, eles vão se converter. Então, desculpa usar o termo, dane-se os ninivitas. Ele foge de Deus e foge da missão. Quem foge da missão, foge da vontade de Deus. A vontade de Deus não é para ser entendida. A vontade de Deus é para ser obedecida. De novo, a vontade de Deus não é para ser entendida. A vontade de Deus é para ser obedecida. E nesse momento da história, qual era a vontade de Deus? A vontade de Deus é que os ninivitas pudessem ouvir a palavra dele para se arrepender. A vontade de Deus é que alguém pudesse pegar um caminho, pegasse uma trajetória, pegasse uma geografia e pudesse sair de um lugar e fosse para esse lugar. Isso é missões no plural. O que é missões? Missões é quando tem alguém em um lugar, esse alguém tem um relacionamento com Deus. Presta atenção aqui, por favor. Você vai ouvir muitas vezes isso esse ano. O que é missões no plural? Missões é quando tem alguém em um lugar, quando eu falo lugar, geografia mesmo, e esse alguém é filho de Deus, tem intimidade com Deus, é obediente a Deus, é santo, é comprometido com a palavra, é comprometido com a igreja, é comprometido com o reino. Esse alguém, Deus chama desse lugar e vai deslocar-se para um outro lugar, e nesse lugar tem pessoas, tem lugar, tem realidade que precisa de transformações. Porque Deus não vai mandar anjo do céu nenhum para ir para um lugar e promover transformações. Deu para entender? Quem é essa pessoa que está aqui? É Jonas. Qual é o lugar que precisa de transformações? Nínive. O que Deus vai fazer? Vai tirar Miguel, Rafael, Gabriel, um anjo do céu e dizer: olha, desce da terra, vai lá para Nínive e prega. Não. É alguém que tem entendimento de quem é Deus, que conhece a palavra dele. E esse alguém vai ter que abrir mão de muita coisa. Presta atenção nisso, meu irmão, por favor. Esse alguém vai ter que abrir mão de muita coisa. Esse alguém vai ter que descer. Esse alguém vai ter que obedecer a palavra. Esse alguém vai ter que... É claro que eu estou já acrescentando. É acréscimo do pregador. Esse alguém vai ter que deixar a sua vida de conforto. Esse alguém vai ter que deixar a sua vida de facilidades. Esse alguém vai ter que sair do lugar por obediência a Deus e ir para o lugar onde Deus quer fazer, realizar transformações. Você entendeu? Diga amém. Mas o que o nosso abençoado profeta Jonas faz? Foge da presença de Deus e foge da missão. Meu irmão, se você foge da missão, é sinal que você fugiu da presença de Deus há muito tempo. Quer que eu repita ou não precisa? Vou repetir assim mesmo. Se você está fugindo da missão de Deus, é sinal que você já fugiu da presença dele há muito tempo. Sua vida de relacionamento com Ele não é a mesma há muito tempo. Sua vida de intimidade com Ele não é a mesma há muito tempo. Porque é inadmissível na cabeça de alguém que é crente, salvo, lavado pelo sangue de Jesus, remido pela graça. É inadmissível alguém que é remido pela graça não cumprir a missão. E se não cumprir a missão, é porque de fato o relacionamento com Deus foi partido há muito tempo. Então, eu convido você a entender qual é a sua missão e sair para o seu lugar de missão. Mas antes, eu convido você
a mergulhar sua alma, seu espírito, seu corpo na presença de Deus, se derramar diante dele e dizer: Deus, eis-me aqui, envia-me a mim. Glória a Deus. Você pode dizer glória a Deus por isso, irmão? Amém. Eu acho que hoje tem missionário aqui, né? Cadê os missionários? Levanta a mão. Eita glória. Vamos lá. Segundo, Jonas encontrou facilidades para não cumprir a missão que Deus lhe deu. O segundo entendimento do texto é que Jonas encontrou facilidades para não cumprir a missão que Deus lhe deu. Você já ouviu alguma coisa sobre isso? Já ouviu alguém falar sobre isso? Encontrar facilidades para não fazer a obra? Primeiro é encontrar um caminho de fuga. Depois da fuga é promover a facilidade. Encontrar a facilidade. Encontrar e promover, ou promover e encontrar a facilidade ou as facilidades para não cumprir a missão, para não obedecer a Deus. Vamos lá. Jonas comprou uma passagem. Está escrito, não está? Jonas comprou uma passagem. Se ele comprou, sinal que ele estava com o quê? Diga-se comigo, Jonas patrocinou a sua desculpa. Diga bem forte, Jonas patrocinou a sua desobediência. Isso ilustra muito bem a realidade de quem não quer cumprir a missão no reino, fazer a vontade de Deus. Fazer a obra de Deus nunca será fácil, irmãos. Nunca será fácil. Sempre será difícil. Mas também nunca será impossível de fazer. Por favor, agora não estou falando de dinheiro. Não queira patrocinar as suas negligências. Não queira encontrar o caminho de facilidade. Porque se você procurar um caminho de facilidade para você não fazer a obra de Deus, você vai encontrar muito fácil. Fácil. Eu vou levantar aqui algo que tem sido muito fácil para a gente nesses dias, para não fazer a obra de Deus. Quem tem Netflix na sua casa aí? Levanta a mão. Fica com vergonha não, gente. Levanta a mão. Quer que eu levante? Levanta a minha, ó. Bom, nada demais você pegar a sua Netflix e pagar a sua Netflix. Nada demais. Pipoca, um filmezinho, legal. Eu não sou muito disso, mas é legal. Você está patrocinando um descanso. Mas você pode estar, em vez de patrocinar um descanso, você pode patrocinar uma facilidade para não fazer a obra de Deus. Cuidado com isso. Nada demais em você buscar descanso, paz, sossego. Aliás, eu sempre digo que é preciso, porque o corpo precisa. Mas não confunda paz, sossego, tranquilidade, porque o seu corpo precisa, a sua mente precisa, a sua alma precisa, porque você não é máquina, com patrocinar facilidades para não fazer a obra de Deus. Não confunda. Quando o coração se volta para a desobediência, o diabo se encarrega de proporcionar as facilidades e nos tirar do foco. Quer anotar? Se você não quiser anotar, vai ficar gravado, depois você ouve lá. Quando o coração se volta para a desobediência, o diabo se encarrega de proporcionar as facilidades e nos tirar do foco.
Então Jonas fez o quê? Patrocinou a sua facilidade, comprou uma passagem para Tarsis, para não fazer a obra de Deus. Terceiro, Jonas foi provocador de uma tempestade. Terceira realidade está aqui nesse texto, de alguém que está fugindo da missão. O moço se tornou provocador de tempestades. Versículo 4. Lógico que ele compra passagem para Tarsis, ele entra no navio, e ele, ao entrar no navio, ele entra com a sua mente descansada. Mas ao entrar com a sua mente descansada, ele é provocador de tempestade. Homens experientes com o mar se desesperaram com o tamanho da tempestade, enquanto Jonas estava fazendo o quê? Dormindo. Você percebeu que quando Jonas entra no navio e ele dorme, à medida que ele vai descansando, a tempestade vai aumentando? E você não tem a dúvida nenhuma que quem provoca essa tempestade é Deus. Então, à medida que ele vai descansando, a tempestade vai aumentando. O desespero da tripulação aumenta. Os marinheiros, então, começam a buscar cada um seu próprio Deus. Até que Deus se revela. Como que Deus se revela aos marinheiros? Deus se revela, não é na sorte que cai em Jonas. Deus se revela no tamanho da tempestade. E tem hora na nossa vida que Deus se revela exatamente assim, provocando uma tempestade que chega uma hora que ela fica insuportável. E a gente sai da condição de especialista e entra na condição de dependentes. Os marinheiros saíram da condição de especialistas e entraram na condição de dependentes. Fugiu do controle. Interessante que quem é provocador dessa tempestade está calmo, sereno, tranquilo. Parece que ele cantava com a música do Logos: calmo, sereno e tranquilo, sinto distante. Quando um servo de Deus foge de suas responsabilidades e toma atitudes egoístas, ele se torna provocador de tempestades. A gente precisa olhar para essa realidade com muito carinho e ao mesmo tempo com muito temor. Porque ao invés de provocarmos terremoto, a gente pode estar provocando tempestade. O que é terremoto? Se você já leu o livro de Atos, você vai ver que alguns momentos foram provocados terremotos. O que era terremoto no livro de Atos? Reação à oração, ao poder do Espírito Santo. O que são tempestades? O que era essa tempestade de Jonas? Reação à obra que não estava sendo feita. E eu pergunto: você é provocador de terremoto ou de tempestade? Levanta sua mão e diga comigo: eu não vou ser provocador de tempestade. Eu vou ser provocador de terremoto. O Espírito Santo vai abalar as estruturas do inferno. E o Espírito Santo vai usar a minha vida para que o poder de Deus e a graça de Deus
se manifestem nesse tempo. Você pode dizer amém, amado? Você pode aplaudir o Senhor? Eita glória. Amém? Glória a Deus. Última realidade que eu quero dividir com você do texto é sobre a tempestade que Jonas provocou, que provocou o que Deus queria que Jonas provocasse. Isso não é contraditório nem antagônico. A tempestade que Jonas provocou, eu vou usar um pouco uma outra palavra, ilustrou o que Jonas deveria provocar. Porque aquela tempestade tocou o coração dos marinheiros. Eles começam a buscar ao seu Deus, de repente descobrem, porque eles vão falar com Jonas. E Jonas vai dizer quem ele era, de onde era. E de repente sai da boca de Jonas uma coisa assim, mas muito poderosa. Está no versículo 9. O que sai da boca de Jonas? Eu sou hebreu, temo ao Senhor, o Deus do céu, que fez o mar e a terra seca. Sabe o que Jonas está fazendo aqui? Pregando. Então a tempestade que Jonas pregou tornou-se elemento para que Jonas pudesse o quê? Provocar os marinheiros a ouvir o Deus, a palavra do Deus do céu e sobre o Deus do céu. O que acontece? Diz o texto que os marinheiros, eles então começam a buscar a misericórdia de Deus. Eles falam com Deus. Eles entendem claramente o que está acontecendo. Irmão, estamos falando de gente ímpia, que em questões de minutos estão entendendo o que Deus está fazendo. E às vezes ficamos na igreja 5, 10, 15, 20, 30 anos e a gente não consegue entender o que Deus está falando e o que Deus quer fazer. Porque assim, irmão, o seu espírito, quando ele é ativado pelo Espírito Santo, e quando o seu espírito está sensível ao Espírito Santo, basta um louvor, basta uma palavra que seu espírito ative em você algo poderoso. O quê? Um negócio chamado sensibilidade. Aí você consegue entender o que está em sua volta. Porque o discernimento espiritual te fala exatamente o que está acontecendo. Tem muita gente na igreja, estou falando da nossa igreja não, tem muita gente na igreja que sequer sabe o que significa isso e nunca experimentaram isso. O quê? O espírito sensível ao Espírito de Deus, a ponto de discernir o que está acontecendo ao seu redor. É absurdo. Marinheiros que eram questões de minutos antes do versículo 9, eram idólatras. Bastou ouvir que existe um Senhor do céu que fez o mar e a terra seca para se renderem, para se encherem de temor, para buscarem a Deus e para entender o que Deus estava fazendo. Que nesse tempo, que nesse momento, que nesses dias, o seu espírito seja mexido pelo Espírito de Deus, e que você possa entender o que Deus está falando, que você possa entender o que Deus quer fazer, que você possa entender o que Deus irá fazer no meio do povo dele, e que seu espírito
espírito possa se remover, se encher do espírito dele, a ponto de você, irmão, sair da sua realidade de acomodado e entrar na dimensão de alguém poderoso em palavras, em obras, como foi o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Aleluia, aleluia. Vou caminhar para o final. Se você é uma pessoa curiosa, mesmo que você não seja uma pessoa curiosa, deixa bater um pouquinho de curiosidade em você. Eu vou citar, e você, por um pouquinho de curiosidade. Nós homens temos muita dificuldade com o negócio de curiosidade. Você vê que tem muita gente, muito homem curioso, né? Tem muito homem curioso. As mulheres são curiosas, tem muito homem curioso também. Mas enfim, vamos deixar a curiosidade de lado. Mas que bata um pouquinho de curiosidade em você, depois você vai lá e confira no texto. Quantas vezes tem no texto descidas de Jonas? Eu vou citar. Jonas desceu da presença do Senhor, Jonas desceu da posição de profeta, desceu da sua teologia acerca de Deus, desceu para o navio, primeiro desceu para o navio, depois desceu para o porão do navio, depois desceu para um sono profundo, desceu para o mar e por último desceu para o ventre de um peixe. Vou citar para você bem rapidamente. Desceu da presença de Deus, desceu da posição de profeta, desceu da sua teologia acerca de Deus, desceu para o navio, desceu para o porão do navio, desceu em um sono profundo, desceu para o mar, porque ele foi lançado ao mar para aliviar a tempestade, e por último, desceu para o ventre do peixe. Sabe o que é curioso? Se eu não estou errado, são 8 descidas. A última, não foi ele quem desceu, ou buscou descer. A última foi Deus. Aí, moço, você só quer descer? E as suas descidas não são em função da minha misericórdia? Você está descendo por causa de desobediência? Vou fazer o seguinte, eu vou fazer você descer. A última descida ficou por conta de Deus. Qual foi a última descida? Para o ventre de um grande peixe. Tem coisas que a gente faz na vida, irmão, que são desnecessárias. Porque assim, Deus sinaliza algumas coisas para você que você tem que pescar e fazer. Mas o contrário também pode acontecer. Você pode estar sinalizando alguma coisa para Deus que uma hora Ele vai pegar de você e falar, bom, já que você está sinalizando, eu vou fazer. Sabe aquele ditado? Cuidado com aquilo que você tanto quer que você vai conseguir. Jonas desceu tanto que Deus falou, bom, já que você está descendo, deixa eu fazer você descer. Agora eu vou fazer você descer. Se você olhar o texto, estou terminando. Na hora que Jonas vai dizer assim para os marinheiros, me joguem ao mar, porque quando eu for lançado ao mar, a tempestade vai acalmar. Certo? De fato. Só que essa era mais uma tentativa de Jonas de fugir da missão. A última, a desesperadora. Não estou defendendo a ideia de que Jonas está querendo se matar para não cumprir a missão. Não é nada disso. Até porque a gente não pode dizer aquilo que o texto não diz. Mas é mais uma tentativa de fugir da missão. E lança ao mar, porque a tempestade vai acalmar, tudo vai ficar bem.
Quem sabe, quem sabe, como Jonas sabe o que era a misericórdia de Deus, quem sabe ele fosse jogado ao mar e a tripulação tivesse misericórdia dele, jogasse uma corda e o puxasse. Quem sabe? Fato é, meus irmãos, que Deus, com a sua graça, é escandaloso em alguns momentos. Deus fez com que um peixe chegasse naquele momento e engolisse Jonas. E aí eu termino dizendo a você o seguinte: o versículo 17 nos dá um indicativo de que quando a missão de Deus precisa ser cumprida, não importa como, ela será cumprida. Vou falar de novo. Quando a missão de Deus precisa ser cumprida, não importa como, ela será cumprida. Qual a grande verdade do primeiro capítulo de Jonas? A fuga de um profeta chamado por Deus e a tempestade provocada por ele. E a lição é o seguinte: não adianta fugir de uma missão. É um grande risco fugir de uma missão. Deus é tão misericordioso que nos usa apesar de nós. Essa é a grande lição que tem o primeiro capítulo do livro de Jonas. Não adianta fugir da missão. É um risco fugir da missão. Deus é tão misericordioso que Ele é capaz de nos usar apesar de nós. Então, eu quero terminar essa nossa primeira palavra, quando nesse tempo estamos falando sobre missão, dizer a você o seguinte: você não pode ser um Jonas e nem deve ser um Jonas. No que diz respeito ao comportamento do profeta. Mas você não pode deixar de entender que para cada missão Deus tem um Jonas. Tem um Amós, tem um Obadias, tem um Daniel, tem um Jeremias, tem um Isaías. Deus tem uma missão na sua vida, meu irmão. E Deus quer que você faça parte da missão dele. Amém? Deus nos abençoe. Se você pudesse colocar em pé. Pena que eu não posso ficar em pé. Eu só posso ficar em pé quando eu for embora. Mas eu vou pedir para você ficar em pé, porque graças a Deus você está podendo. Eu não estou podendo, mas graças a Deus você está. Nós vamos orar. Vamos falar com o nosso Deus pedindo a sua misericórdia. Eu quero orar por você. Que talvez seja confuso para você a ideia de que Deus tem uma missão na sua vida. Talvez seja confuso para você, porque você já tem um ministério específico na igreja, tem algo que você já faz. Eu não estou falando de ministério, estou falando de missão. Estou falando de missão. E missão tem a ver com alguém que ouve a palavra do Senhor e recebe a salvação, e por ele é tratado, curado, transformado à imagem de Jesus Cristo, seu Filho. Vamos orar? Pai, em tuas mãos entregamos nossas vidas. Senhor, rogamos nesse momento que o Senhor use de misericórdia para conosco. Que o Senhor nos ajude a vencermos nossos medos, vencermos nossas dificuldades e não cair no erro de fugirmos da tua face, de fugirmos da tua vontade, de fugirmos da tua missão. Não nos permita, Senhor, encontrar qualquer caminho de facilidade que nos impeça de fazer a obra do Senhor. Nos permita, Senhor, sermos provocadores de terremotos nesse tempo, para abalarmos estruturas do inferno
e trazermos pessoas das trevas para o reino da sua maravilhosa luz. Nos permita nesse tempo, Senhor, ser instrumento do Senhor para tocar corações de quem está longe da tua face. Nos dê da tua unção, unção de cura, de libertação, de transformação. Nos dê da tua unção, Senhor. E como igreja, nos colocamos nas tuas mãos para sermos instrumento em tuas mãos, no nome de Jesus. Amém e amém. Podemos louvar o Senhor? Amém.